Boa noite, Matheus Página do Dourado. Terceiro jogo no campeonato, a equipe de Cuiabá demonstrou alguma evolução, mas ainda assim, a maior parte do jogo, algumas coisas que parece que precisam serem ajustadas. Eu queria que o senhor falasse sobre a partida em si e se as condições apresentadas como gramado e entre outras situações interferiu no resultado direto do jogo. Boa noite, o gramado não interferiu. É claro que é muito melhor jogar na arena do que jogar num gramado que intencionalmente foi deixado com a grama mais alta, pesado, e o gramado também é um pouco irregular. Isso tira um pouco da velocidade do jogo e influencia um pouco na troca de passes e movimentações da equipe. Mas é uma condição que afeta as duas equipes e a gente tem que ter capacidade de adaptação, porque a gente sabe que é assim, ou vão ser assim, a maioria dos gramados, se a gente comparar com a arena. O jogo foi um jogo equilibrado, os números de finalizações de ambas as equipes mostram isso. A equipe do misto deu 10 finalizações e a nossa equipe também deu 10 finalizações. A maneira que o jogo terminou pode dar uma conotação que o misto foi superior, mas é só ter a frieza e a capacidade de olhar para o jogo todo que vai ficar muito evidente que não foi isso que aconteceu. O nosso time cai de produção com as trocas e é uma consequência compreensível diante de uma nova realidade de time. Então é um time que, como você apontou, demonstrou evolução, teve capacidade de controlar o adversário em vários momentos. O nosso melhor momento na partida foi o retorno do segundo tempo. A gente empurra a equipe do misto para trás, a gente tem algumas oportunidades de gol, de cruzamento, a finalização do Vitinho de dentro da área, bastante presença de área, um ou outro chute de média distância. E a gente acaba, a partir dos 30, 35 minutos do segundo tempo, perdendo qualidade de jogo e perdendo entrosamento dos jogadores que entraram e não conseguiram manter o nível da equipe. E aí, como eu disse, foi uma possibilidade do adversário crescer no jogo. A gente entendeu mal o nosso momento na partida. A gente tentou forçar algumas situações que precisa de muito mais treino para a gente fazer uma equipe modificada. A gente teria que ter simplificado o jogo, fazendo mais bolas longas, disputando primeira e segunda bola, tirando o time de trás. E a gente não. Tentou sair jogando com a equipe toda desestruturada e trouxe o adversário para dentro do nosso próprio campo, e o João foi muito feliz. Aproveitando que o João foi dar um destaque para a defesa do João, se alguém tiver alguma imagem conclusiva que foi gol, me mostre. Porque senão vai ficar criando fatos que são mentirosos, como se a federação, a arbitragem quisessem favorecer o Cuiabá. A arbitragem fez uma boa arbitragem, foi um jogo que foi, embora um clássico, foi fácil de ser conduzido, porque as duas equipes se propuseram a jogar futebol, tanto a equipe do misto como a nossa equipe. E o lance capital no final do jogo foi um lance que, se tivesse VAR, um VAR bem posicionado, porque nós já vimos que o VAR, mesmo na Série B, às vezes com algumas limitações de quantidade de câmeras, não aponta lances decisivos, validação ou não de gol ou de impedimento, e hoje era um lance para VAR. Então, apontarem de maneira conclusiva, sem uma câmera que de fato mostre que foi gol, fica ruim. O João, que estava no lance, diz efetivamente que a bola não entrou, começam até a dizer que o próprio João assumiu que a bola foi gol. Então, daqui a pouco começam a inverter, como inverteram o que aconteceu na última quarta-feira contra o Operário. Então, acho que vale a gente ser muito cirúrgico com essa declaração, porque daqui a pouco estão afastando o trio de arbitragem, que o trio de arbitragem se perde no jogo da última quarta-feira após um ambiente que a própria equipe adversária criou. E no lance, assim, tá evidente que na disputa de bola o Raylan fez uma disputa aérea completamente limpa. Se quiserem usarem um lance como comparação, vejam o gol do Natan, que esteve até a temporada passada conosco no Cuiabá e faz um gol de cabeça hoje, um gol completamente regular, bem como foi a disputa pelo alto do Raylan. É isso. Professor Maria Eduarda, uma coruja, eu queria que o senhor falasse, na temporada passada, está muito cedo ainda para dizer sobre isso, mas na temporada passada o senhor falou que faltava encaixar algumas coisas, tanto na defesa, tanto no ataque. 3 partidas já do Mato Grossense, o Cuiabá sofreu um gol só até agora. Eu queria que o senhor falasse, o senhor acha que já resolveu esse problema da defesa e a questão do ataque? O Cuiabá ganhou, só tem um gol no campeonato até agora, de gol de pênalti.
E eu queria que o senhor comentasse também se existe a possibilidade, o senhor acha que o Campeonato Mato Grossense tem que ter o VAR? Porque são dois lances polêmicos que o Cuiabá vem um atrás do outro. Excelentes perguntas. Vou começar pela última. A exigência do futebol e tudo que está envolvido, seria muito importante que a federação, e não só a Federação Mato Grossense, mas todas as federações tivessem a capacidade de conseguir disponibilizar o VAR para o seu campeonato. A gente sabe que tem alguns estaduais que o VAR ele é uma ferramenta utilizada e ele acaba contribuindo para a equipe de arbitragem resolver situações que potencialmente podem ser conflitantes. Então o VAR veio para ajudar, e se ele estiver presente também no campeonato estadual, e talvez essa seria a temporada certa para isso, né? Várias equipes do estado com um calendário nacional, é uma oportunidade de ter uma competição já no início do ano mais qualificada, porque as equipes já vão fazendo contratações pensando não só em 3 meses, mas numa temporada mais estendida. Então, na minha opinião, deveria ter o VAR seguramente. Em relação à equipe, a gente tem que, infelizmente, ou felizmente, né, acho que a gente tem que entender o cenário de 2025 que ele acabou e começar a considerar a construção da equipe de 26. Por quê? Daquela equipe do time base de 2025, hoje nós temos 2 titulares. Nós temos David e Caleb somente. E aí do time que iniciou, ou o time, não os 3 jogos, porque a gente teve que fazer modificações em cada um deles, mas do time que inicia hoje, nós temos o João, que acabou de chegar, o Railan, que é um retorno de empréstimo, o Gabriel, que é retorno de empréstimo, o Luizão, que é um jovem da base que já teve minutos, mas está tendo, ainda está se encorpando como um jogador que pode ser titular. O Dudu fez a sua estreia como profissional no Campeonato Mato Grossense, na primeira rodada, o David eu já destaquei. O Mineiro faz a sua estreia como titular no futebol profissional hoje, o Gabriel Mineiro. O Vitinho tem uma situação muito similar à do Luizão. O Eliel é um retorno de empréstimo e o Luiz Felipe chegou ano passado, vinha compondo o elenco, não iria iniciar jogando, iria iniciar o Nino, e o Luiz tem o seu primeiro jogo como titular sob o meu comando. Então é uma nova equipe, é uma reconstrução. Aquilo que aconteceu ano passado não é parâmetro para a construção dessa equipe. Então nós temos que entender que o ponto de partida é diferente. Não é a forma que nós terminamos o Campeonato Brasileiro da Série B, nós mantivemos o time base e o trabalho é um trabalho de sequência. Como disse o presidente, é um reset no elenco. Então é um reinício. E esse reinício ele tem um preço a ser pago. Qual que é o preço que a gente está pagando hoje? A equipe está defendendo bem, 1 gol sofrido, como você destacou, mas só 1 gol marcado, é pouco. Então eu sei que é pouco gol marcado, com 3 jogos a gente tinha que ter 4 gols, seria uma média interessante. A gente já produziu até que para isso, tivemos algumas chances reais. Hoje nós tivemos 2 boas chances, contra a Luverdense nós tivemos 2 boas chances e contra o Operário nós tivemos 4 boas chances. Então, dessas 8 grandes chances, se nós tivéssemos feito 3 ou 4, nós estaríamos com um bom aproveitamento. Vale destacar que nós, neste contexto de remontagem de elenco, tiramos mais de 20 gols da equipe, pensando na quantidade de gols que a equipe fez na temporada. Safira fez 10 gols, Carlos Alberto fez 5 gols, Juan Christias fez 6 gols. Então são 21 produções de gols feitas por jogadores que não estão mais aqui. Então vão ter que assumir esse papel outros jogadores, os que estão aqui e os que eventualmente cheguem com a obrigação de ser um dos goleadores do time.